Olá, pessoinha linda! Tudo bem? Quero falar com você sobre Claro Enigma de Carlos Drummond de Andrade. Para entender este, que é um dos melhores livros de poesia da literatura brasileira, seria interessante primeiro entrar em contato com dois poemas de outros livros de Drummond. O primeiro é o celebérrimo, que palavra mais feia, mas vamos lá, é o celebérrimo No Meio do Caminho. No meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho. Tinha uma pedra, no meio do caminho tinha uma pedra. Nunca me esquecerei desse acontecimento na vida de minhas retinas tão fatigadas. Nunca me esquecerei que no meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. No meio do caminho tinha uma pedra. Esse poema ficou consagrado e acabou também consagrando Drummond. Por meio dele ficou aquela imagem de que muito da poesia modernista é pura irreverência, tiração de sarro, iconoclastia. Iconoclastia é o desrespeito àquilo que deveria ser tratado como sagrado, como a poesia em tom sério e em linguagem formal e sofisticada. O pior é que esse poema é a cara da poesia de Drummond. Atrás de uma aparência de idiotice, escondem-se forma e conteúdo surpreendentes. Se você quiser saber as grandes jogadas temáticas e formais de No Meio do Caminho, veja depois a análise que deixei no nosso canal. Por enquanto, basta lembrar que esse poema ajudou a marcar Drummond como poeta ligado ao radicalismo e à loucura da arte moderna. Ai que loucura, ai que arte, ai que fashion art. Isso mesmo, colega. Ai que loucura, ai que arte. Mas esse é o Drummond do início da carreira. Conforme o tempo vai passando e ele vai amadurecendo, ele vai percebendo um mundo cheio de problemas. Estamos agora na época da Segunda Guerra Mundial, da ditadura Vargas, das consequências da crise da Bolsa de Nova York. Eis então, agora, um novo poeta, um Drummond político, um Drummond preocupado com questões sociais. É o que a gente pode ver no poema Mãos Dadas. Não serei o poeta de um mundo caduco. Também não cantarei o mundo futuro. Estou preso à vida e olho meus companheiros. Estão taciturnos, mas nutrem grandes esperanças. Entre eles, considero enorme realidade. O presente é tão grande, não nos afastemos. Não nos afastemos muito. Vamos de mãos dadas. O tempo é a minha matéria. É a minha matéria. O tempo presente, os homens presentes, a vida presente. Você percebeu como esse poema prega questões ligadas à solidariedade? Tanto que o poeta fala, não nos afastemos muito, vamos de mãos dadas. É também um poema muito preocupado com o momento presente, tanto que o poeta faz questão de dizer, meu tempo presente, os homens presentes, a vida presente. Essa preocupação, essa que vai ser a temática dessa sua poesia. Isso então marca um novo Drummond, um Drummond preocupado com as questões sociais. Seria então o nosso poeta da esquerda. No entanto, em Claro Enigma, Drummond vai assumir uma outra faceta, o que vai desagradar aqueles que estavam acostumados com um poeta radicalmente moderno ou com um poeta preocupado com questões sociais. Mas o que há de tão diferente assim em Claro Enigma? Bom, para começar nossa discussão, vamos pegar um dos poemas desse livro, que é o A Ingaia Ciência. A madureza, essa terrível prenda que alguém nos dá, raptando-nos com ela todo o sabor gratuito de oferenda sob a glacialidade de uma estela. A madureza vê, posto que a venda interrompa a surpresa da janela, o círculo vazio onde se estenda e que o mundo converte numa cela. A madureza sabe o preço exato dos amores, dos ócios, dos quebrantos, e nada pode contra a sua ciência, e nem contra si mesma. O agudo olfato, o agudo olhar, a mão livre de encantos se destrói no sonho da existência. Bom, a primeira coisa que chama a atenção nesse poema é que ele é um soneto. Lembra? Um soneto são 14 versos distribuídos em 2 quartetos, estrofes de 4 versos, e 2 tercetos, estrofes de 3 versos. Quem te viu,
quem te vê, aquele poeta do radicalismo literário, passa a utilizar agora uma forma clássica, uma forma tradicional, vinda lá do século XVI. Lembra de Camões? Outra coisa bastante interessante nesse poema. Veja o tamanho do primeiro período. A madureza, essa terrível prenda que alguém nos dá, raptando-nos com ela todo o sabor gratuito de oferenda sobre a glacialidade de uma estela. A madureza vê, posto que a venda interrompa a surpresa da janela, o círculo vazio onde se estenda e que o mundo converte numa cela. Iga, sua louca, olha o tamanho desse período. Ele ocupa 8 versos, ele atravessa 2 estrofes. Ele é tão extenso que a oração intercalada, gigantesca, faz com que a gente repita o sujeito. A madureza, blá blá blá, blá blá blá, blá blá blá, blá blá blá, a gente atravessa 4 versos, e aí no 5º verso, você nem lembra mais qual é o sujeito, você vai ter que repetir. A madureza vê. Essa era uma forma de escrever antiga, que a gente só via lá pelo século XIX. Em 1951, em pleno modernismo, Drummond escreve desse jeito. Lembre-se de uma coisa, amorzinho, períodos extensos tornam a leitura arrastada, lenta, o que é ótimo para textos reflexivos. E é o que você mais vai encontrar em Claro Enigma. Por aí você já deve estar percebendo, meu amorzinho, que o Drummond passa em Claro Enigma a rejeitar o que já estava se tornando um clichê, o radicalismo modernista. Não é à toa que no poema Legado, em que ele faz um balanço de sua existência poética, Drummond, ao fazer uma referência ao No Meio do Caminho, ele deixa de lado o verbo tinha, que é da linguagem coloquial, e encerra o soneto com o verbo havia, que é do padrão culto. Uma pedra que havia no meio do caminho. Outra coisa que chama a atenção em A Engaia Ciência é o seu título. Ele faz uma intertextualidade com uma obra do filósofo alemão Nietzsche, A Gaia Ciência. Nela, esse pensador defende que a ciência, o conhecimento, é uma coisa gaia, é uma coisa alegre. Imagina você abrindo o caderno de questões da FUVEST, olha para a primeira página e... eu sei tudo! Aí você vira a segunda página e diz de novo, eu sei tudo! E você vai virando e dizendo, eu sei tudo, eu sei tudo, eu sei tudo! É isso que Nietzsche quer dizer. O conhecimento é algo que nos dá alegria. Drummond, no entanto, discorda dessa ideia. Por isso que o poema dele se chama A Engaia Ciência. Lembra? In é o prefixo que dá a ideia de negação. Para ele, o conhecimento é algo negativo, porque ele é atingido na madureza, na maturidade. Uma época em que as coisas já não têm mais graça, porque elas perdem o sabor da descoberta. Lembra o seu primeiro beijo? Nossa, como vinha com aquela delícia da descoberta? Pois é, na fase adulta, na fase madura, essa frescura, esse frescor, melhor dizendo, né? Essa coisa gostosa já não existe mais. Enfim, para entender na integridade esse poema, era necessário conhecer Nietzsche. E é isso que vai acontecer constantemente em Claro Enigma. Intertextualidades bastante eruditas. Para entender 100% esse livro, você vai ter que perceber o que ele está fazendo ao citar Camões, Dante, Sá de Miranda. E para que todas essas referências, para que o poeta realize suas reflexões existenciais, ou seja, preocupadas com as questões da existência, do nosso ser e do nosso estar aqui no mundo. E você sabe o que provocou essa mudança de temática em Drummond? A senectude. Ai, gente, eu acho tão linda essa palavra. Mas o que ela significa? Velhice. Não velhice no sentido físico, mas velhice no sentido psicológico. Então não esquece isso, amorzinho. A senectude é que vai dar a Claro Enigma o seu tom sombrio, aquele tom de alguém que sabe que já está chegando ao fim da vida e não pode fazer mais nada. Daí a outra característica do livro, a resignação, ou seja, a aceitação.
Fazer o quê? Não é à toa que a primeira parte desse livro, a mais extensa, se chama Entre Lobo e Cão. É uma referência a um soneto de Sá de Miranda, poeta português do século XVI, que dizia: na meta do meio-dia andais entre lobo e cão. Lobo e cão são duas constelações que só podem ser vistas durante a noite. Sá de Miranda, então, está falando de alguém que no meio do dia, no meio da claridade, se sente, anda entre lobo e cão, anda no meio da escuridão, no meio de experiências negativas. Então, Drummond, quando faz referência a esse poema, dando até como nome da primeira parte, Entre Lobo e Cão, ele está falando exatamente da sua condição existencial. Lembra? Livro publicado em 1951. Já não há mais ditadura Vargas, já não há mais Segunda Guerra Mundial, já não há mais a possibilidade do nazismo vencer a guerra, Hitler já nem existe mais. Então parece que estamos no meio-dia, no meio de tanta luz. No entanto, Drummond, em sua crise da senectude, adoro essa palavra, em sua crise da senectude, se sente no meio da escuridão. Esse é o tom sombrio que o livro vai assumir. É o que a gente vai ver, por exemplo, já na segunda parte, Notícias Amorosas, quando o poeta vai falar da mais sagrada, da mais bela das experiências colocadas em poesia, que é o amor. Veja o poema Amar, que abre essa parte. Que pode uma criatura, senão entre criaturas, amar? Amar e esquecer, amar e mal amar, amar, desamar. Este o nosso destino. Amar sem conta, distribuído pelas coisas pérfidas ou nulas, doação ilimitada a uma completa ingratidão. E na concha vazia do amor, a procura medrosa, paciente de mais e mais amor. É emocionante, não? Mas note que já a partir do título, o uso de verbos no infinitivo dá ao poema uma abordagem universal. Está se falando do amor em geral, o que é ótimo para abordagens existenciais, como a do próprio livro. Assim, não se está falando de um amor preso ao tempo presente, mas um amor no seu sentido geral. E note como o amor é abordado nesse poema de forma amarga, porque está sempre associado ao quê? À negatividade, à ingratidão, ao vazio, à inutilidade. E o pior é que sempre nos resta apenas o quê? Continuar amando, desejando mais e mais amor. É a tal da resignação. Fazer o quê? Esse é o tom que você vai ver em todo o resto de Claro Enigma. As outras partes do livro vão seguindo essa mesma toada. Em O Menino e os Homens, Drummond, o menino, faz poemas em homenagem a artistas, os homens, que ele admira, todos sendo vistos melhores do que ele, até mais humanos do que ele. Depois nós temos Selo de Minas, em que o Drummond vai falar de sua terra natal, Minas Gerais. Mas ele vai fazer diferente do que é tradicional na literatura brasileira, sempre que um poeta falava de sua terra natal. Aqui você não vai encontrar idealização, saudosismo meloso, não. O Drummond vai derramar nesses poemas um olhar irônico, bastante crítico e muito amargo. Esse mesmo tom você encontrará em Lábios Cerrados, em que Drummond se dedica a falar dos seus familiares e das lembranças ligadas a eles. Mas, não esquecem, sem idealizações, sem emotividade, mas com um amor, amargo e irônico para falar dos seus parentes. Por fim, nós temos A Máquina do Mundo, composta de 2 poemas, A Máquina do Mundo e Relógio do Rosário. Destaque eu devo dar ao poema A Máquina do Mundo. Lembre-se de que máquina do mundo não é uma expressão inventada por Drummond. Ela foi inventada por Camões em Os Lusíadas e é uma máquina que representa todo
todo o universo. Lembre-se de que o poema de Drummond, todinho em tercetos, inicia-se com eu lírico fazendo uma caminhada, igualzinho à Divina Comédia de Dante Alighieri. Também está inteirinho em tercetos, e o Dante nos conta no início que estava em uma caminhada. Percebeu que intertextualidades pesadas, eu quase que não consigo carregá-las. Ai meu Deus, que pecado, deixei cair Camões. Mas do que fala A Máquina do Mundo? Trata-se de um extenso poema cheio de simbologia, em que o poeta nos conta que estava andando por uma estrada até que se depara com uma máquina no mundo que se abre para ele e se propõe a revelar, a contar para ele todos os segredos da vida e do universo. O que você faria se aparecesse do nada assim na sua frente uma máquina dessas e te oferecesse o gabarito de todas as questões da FUVEST ou do Enem? Hein? Mas o que fez Drummond? Ele simplesmente ignorou a máquina e seguiu o seu caminho. Amiga, não fique irada com Drummond, não. Na verdade, há quem veja aqui uma manifestação de um novo antropocentrismo, o antropocentrismo moderno. Você se lembra, né? Antropocentrismo é o homem como centro do universo, é a valorização do homem como a medida de todas as coisas. Então, dentro desse antropocentrismo, ou seja, da valorização do que é humano, para Drummond não seria interessante obter conhecimento por meio de uma forma divina. Para ele, para manter valorizada sua identidade como ser humano, o interessante seria apenas o conhecimento obtido por meio do seu próprio intelecto, de sua própria capacidade. Profundo, hein? Até me arrepiou. Não é à toa que esse é considerado o melhor poema da literatura brasileira. Então, você já sabe o que fazer terminando esse vídeo. Vá ler A Máquina do Mundo. Então é isso. Se você quer mais informações sobre este livro ou sobre as outras obras cobradas pelos vestibulares da FUVEST e da Unicamp, basta adquirir o meu livrinho de resumos, análises e comparações por meio deste link aqui. Espero que esse vídeo tenha sido útil. Se você gostou, curte aí, compartilhe em suas redes sociais e não se esqueça de se inscrever em nosso canal e de ativar o sininho para ficar sempre sabendo de nossas novidades. Um beijo claro e nada enigmático e até a próxima.